Amém, amados irmãos, querido ouvinte, um ótimo dia a todos, uma excelente semana, uma semana cheia de desfrute, cheia de experiência com Deus, cheia de comunhão, com o Senhor, através de sua palavra, cheia de comunhão com os irmãos. Lembrando que desfrutar é bem melhor. Nós precisamos continuar separando um tempo, para desfrutarmos da palavra, para pregarmos o Evangelho. É o ponto que eu irei enfatizar hoje nessa porção, a qual está registrada nas cartas de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então nós vemos aqui que não é uma opção, é uma obrigação. Esse Evangelho que um dia chegou até nós, Romanos diz que esse Evangelho é poder de Deus. E nós não devemos nos envergonhar, porque foi esse Evangelho que um dia me salvou e te salvou. Então nós não devemos reter o que temos de melhor, que é as boas novas, que é o Evangelho. E nesse Evangelho é composto o cumprimento de toda a obra redentora. Um dia foi necessário o Senhor planejar, cumprir toda uma obra redentora. O homem um dia, lá no princípio, foi necessário Deus expulsar esse homem do jardim do Éden, mas Deus ele fez todo um plano, cumpriu todo um plano de redenção, enviando o seu único filho, para que pudesse viver aqui, sofrer, ser crucificado, ao terceiro dia ressuscitar, Deus o ressuscitar, e ele ascendeu aos céus. Então ele cumpriu toda a obra redentora, restando o homem somente crer. Ele crendo, ele recebe tudo isso aí, toda essa obra redentora torna realidade na vida dessa criatura, e passando a tornar filho de Deus. Então nós vemos aqui que é algo que nós precisamos despertar, em levar essas boas novas, em compartilhar esse Evangelho que um dia nós recebemos, em compartilhar essas boas notícias de salvação. O mundo, ele encontra numa situação, vamos dizer assim, de caos, de pessoas desesperadas, de pessoas buscando esperança, de pessoas buscando respostas, e nós talvez estamos com essas respostas, e de fato estamos com essa salvação para elas, que é o Evangelho, que é Cristo, e nós às vezes nós retemos, nós agimos como pessoas egoístas. Nós precisamos mudar esse quadro, nós precisamos ir adiante, E a palavra é muito clara em Mateus, já é uma ordem do Senhor, para que nós possamos ir pregar o Evangelho. E João também reforça isso, esse encargo de irmos, fazermos discípulos, de pregar o Evangelho, de darmos frutos. Então que nós possamos ser encorajados através desse vídeo a levar as boas novas de salvação àqueles que necessitam, de cura, de salvação, de libertação, de uma palavra de esperança. O que na verdade nós precisamos entender que nós somos a resposta dessas pessoas que ainda não têm o Senhor. Nós temos o Evangelho, nós temos as boas novas, nós temos a cura para essas pessoas. Nós não podemos ficar em casa, nós precisamos dar prioridade à vontade de Deus, que é pregar o Evangelho. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida e sejamos despertados a sair, a pregar o Evangelho, a fazer a vontade de Deus.